Olá, mais uma vez, meu nome é Rafaela Moura Silva e hoje a gente vai falar um pouco sobre a resistência da imprensa alternativa durante a ditadura civil-militar. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer um contexto ali da ditadura. De onde é que ela começou, até onde foi e o que mais repercutiu. Bom, a ditadura ela começou em 1964 e vai até 1985 com o movimento das diretas já. O que aconteceu ali durante esse período? Houve 5 presidentes, né? E neles temos o Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel ou Geisel, dependendo da pronúncia, e Figueiredo. Bom, durante esse período, onde teve vários conflitos, censura e atos. Dentre eles, vamos ter o Ato Institucional 5, que vai ser o ato que mais reprimiu, né? E aí vamos ter a questão da repressão e da tortura. Bom, o que é que isso entra na questão da imprensa? Durante esse período, não poderia ocorrer oposições, né? Oposição ao regime militar salazarista lá de Portugal, regime militar brasileiro. Então, diante disso, a imprensa alternativa ela foi um meio que jornalistas, ilustradores, chargistas, enfim, acharam para fazer crítica ao regime. E o que acontece? Eles que faziam essas oposições eram duramente caçados, algumas vezes capturados e muitas das vezes torturados, sendo alguns até exilados. Então vamos lá. Diante desse período de censura, e aí a gente pode até citar questão de censura em teatro, né, peças teatrais, em programas televisivos, temos o exemplo do programa da Hebe, que vai ser muito censurado, né, nem imagina por quê. Vamos ter também os jornais censurados, letras de música, né, e aí vamos até ter o exemplo do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, que vão ser exilados e vão ser censurados também. Então, a partir disso, essa imprensa alternativa, ela entra como um meio de resistência a esse regime militar. Então, vamos lá. Tá. Porque eu coisei. Então, diante disso, não durou nem 2 meses de ditadura, que houve o começo, e já surgiu essas revistas, esses jornais, que vão fazer oposição. Então, a primeira vai ser lançada, como eu falei, 2 meses depois da ditadura, né? Em maio de 64, que é a revista Pif Paf, que ela vai ser uma revista com caráter de humor, ironia crítica, né? E aí vai ser um grupo liderado pelo Milor Fernandes. O que acontece? Essa revista ela só vai ter 8 edições e ela, depois dessas 8 edições, ela acaba fechando, né? Porque acabam encontrando o líder. E aí, após essas 8 edições, ela foi apreendida. Pronto, agora eu acertei. Tá. Então, diante disso, a gente pode perguntar qual era a importância Então, qual era a importância da imprensa alternativa, né? E de que forma que ela atuou? Bom, a importância é exatamente essa questão da luta política, né? A luta por um país democrático, por um país plural, né? Mais justo. Então, era um meio de oposição e de resistência ao regime, que nem eu já falei. Como eles atuavam? Eles iam contra a imprensa tradicional. O que a imprensa tradicional fazia?
como houve a censura, né, e aí muitas das coisas que eles queriam falar foram cortadas, ou aquelas que eram a favor da ditadura fazia, que era uma propaganda positiva, né, ao regime. Então eles mostravam aquilo que o regime queria, né, aquilo que era bom que aconteceu ali durante a ditadura, durante cada governo. E o que a imprensa alternativa fazia? Eles faziam, eles divulgavam denúncias, eles faziam críticas políticas que continham humor, que continha ironia, e aí por meio disso eles procuravam mostrar à sociedade o que de fato estava acontecendo ali naquele período. Então, denúncias que eram encobertas, porque naquele tempo não podia denunciar crimes militares que pudesse haver, né? Porque vale lembrar, gente, que foi um tempo em que muitos daqueles que se opunham eram caçados, né? Então, estudantes foram tidos como desaparecidos, músicos foram exilados, vários jornalistas foram presos, foram torturados. Então, assim, foi um período muito obscuro para quem não ia a favor da ideologia do sistema, né? Um sistema capitalista. Muitos ali era comunista ou socialista, ou simplesmente não era a favor da ditadura, e eles falavam que eram comunistas e por isso procuravam, caçavam, torturavam. Então, assim, esses jornais que eram opositores, essas revistas, elas procuravam expor para a sociedade essas denúncias que eram colocadas para debaixo do tapete. Era dessa forma que eles atuavam. Então, vamos lá. Eu vou citar 2 exemplos, né, que é o jornal São Paulo, que vai aparecer por aqui assim, né, o editorial. E houve censura, como vocês podem ver, houve censura e muitos trechos deixaram de surgir. O que é que aconteceu aqui? E por que eles publicaram, que é o que a gente pode se perguntar, mesmo faltando informação. Muitos trechos foram retirados, né? E por que foram retirados? Porque esses trechos em específico estavam indo de oposição ao regime, né? Estavam criticando o regime. Então, eles foram censurados e aí foram tirados da edição. Por que eles resolveram mesmo assim publicar? Eles queriam publicar para que a sociedade percebesse, né, quem estivesse ali lendo aquele jornal, percebesse que houve a censura. Então, eles poderiam ver uma parte da ditadura, né, que muitas das vezes o pessoal não via. Por quê? Porque eles ficavam vendo aquela imprensa tradicional, que era o que passava na televisão, né, e aí eles viam aquela propaganda de um período bom para a educação, para a saúde, mas isso era apenas para a parte elitizada, né? Apenas eu estou generalizando, era para boa parte da elite, né? Então, a gente não vê tantos benefícios para a classe trabalhadora, né, as massas. Enfim, diante disso, o editorial de São Paulo fez essa publicação, mesmo faltando alguns trechos, o que, de fato, causava um incômodo ali para quem estivesse lendo, porque como informações foram tiradas, então para quem estava lendo ali o jornal, além de perceber a informação, ela ficava meio prejudicada, né? Partindo disso, a gente também vai pegar outro exemplo, que é o jornal O Pasquim, que vai ser ali no período mais conturbado do ato institucional 5, né? Do AI-5, que foi em 1969, né? Então, o Pasquim, ele vai ser um dos principais jornais de humor, né? Humor crítico, era irônico absurdamente, mas era uma ironia assim que
trazia de certo a resistência contra aquele regime ali. Então vamos lá, aqui que vai aparecer magicamente de novo aqui por aqui, a gente vai perceber, e aí eu vou até ler aqui para vocês, porque enfim, eu não estou enxergando. Em cima, lê o passinho, né? O jornal com algo a menos. O que seria esse algo a menos, né? Aí seria mais uma ironia para a questão da liberdade. Então, eles não tinham a liberdade de expressão, eles não tinham a liberdade de opinar sobre a ideologia, sobre o que estava acontecendo no país durante esse período. E aí vocês veem a questão do lobo, da ovelha. Quem seria esse lobo? Esse lobo seria aqueles que iam a favor da censura, que aplicava censura, ou seja, é o regime, né? É o regime da ditadura, seria o governo em si. E essa ovelha era todos aqueles que iam, como resistência, procurar pela democracia, divulgar o que realmente estava acontecendo no país naquele momento, né? Então, era aqueles que iam de oposição. E você pode perceber que o lobo, ele está um patamar acima e o lobo para a ovelha, você sabe quem é que perde aí na disputa. O que acaba não perdendo de certa forma, porque vai ter o movimento das diretas já, claro que vai haver muitas coisas antes disso, né? Muitas represálias. Então, essa leitura do lobo com a ovelha, se a gente for pegar para analisar, o lobo vence a ovelha, né? Só que vence, abre aspas, naquele momento ali, mas depois acaba que o governo se destitui, né? Em 1985, como eu já falei, com o movimento das diretas já. E um dos estopim também foi a morte, o suicídio do jornalista Vladimir Herzog, né? Ele vai usar essa metáfora para poder satirizar ali o que estava acontecendo. Então, nesse balãozinho aí vai ter, enfim, o passinho. Inteiramente automático. Por que ele fala que é inteiramente automático o jornal? Porque, eu não sei se vocês perceberam aí, mas vai ter sem Zeraldo, sem Jaguar, sem o Milo, né? Sem a redação, sem a contabilidade, sem caixa, sem nada. Então, por que era automático? Porque todos aqueles que eram do jornal foram presos, né? Eles foram capturados e foram presos, possivelmente até torturados. Não posso afirmar, mas possivelmente foram, né? Então, diante disso, seria uma ironia essa questão de ter os seus jornalistas todos presos, e também seria uma forma de criticar essa prisão, né, por meio dessa metáfora. Então, outra coisa que eu quero exemplificar, mas trazendo um pouco para hoje. Então, eu trouxe esse meme aqui para a gente poder contextualizar e fazer esse paralelo de antes com agora. O que está dizendo aqui? Pelo menos na época da ditadura militar não tinha corrupção. Então, hoje em dia, falando, né? Aqueles que defendem a ditadura e a volta à ditadura, porque a gente está vivendo num momento em que muitas pessoas fazem esse questionamento. Será que a ditadura seria melhor? Será que estamos num momento para ter uma ditadura no Brasil? Então, muitos afirmam que naquele tempo não havia corrupção. E aí, logo abaixo, faz esse questionamento. E os desvios de verba na rodovia Transamazônica e na ponte Rio-Niterói? Então, e ela ainda fala, com que base você pode dizer que não havia corrupção, sendo que havia censura, né? E muitas das vezes, essas imprensas alternativas que a gente está falando, não tinha as investigações para poder disseminar de alguma forma, mesmo que escondido, né? Porque eles faziam isso. Gente, a imprensa alternativa, elas não eram abertas, né? Elas eram uma forma de resistência, então elas eram em lugares elas eram produzidas em lugares que o governo não poderia achar, né? Porque se achasse, os responsáveis, né, os que faziam aquilo ali, eram presos. Então, assim, como que eles poderiam investigar e aí publicar
se havia tanta censura, se havia tanta repressão, se havia a questão de prender quem fazia isso. Então, assim, não havia tantas investigações para eles publicar. Então, como é que hoje em dia eu posso afirmar que não havia corrupção? Sendo que hoje a gente já vê que tinha uma alta inflação. Então, naquele tempo não era um período que eu posso dizer que de fato foi boa, né? Que de fato foi um período em que a educação cresceu, que a saúde cresceu. Em que embasamento eu posso falar isso, né? Então, assim, eu espero que vocês, alunos, possam pesquisar além disso, porque hoje a gente pode usar as nossas redes sociais, né, para falar. Vamos citar aqui a questão da direita, da esquerda, que hoje a gente vê muita questão do Bolsonaro e Lula, né? Então, assim, hoje eu posso ir na minha rede social e falar, eu sou a favor do Bolsonaro por conta disso e disso e disso, ou eu não sou a favor dele por conta disso e disso e disso. E a mesma forma do Lula. Então, eu tenho a minha opinião, eu posso expressar a minha opinião e eu posso expressar a crítica. Naquele tempo não havia, né? Então, não tinha uma pessoa que ia lá ao público sem medo, né? E ia lá ao público e falar, olha, Médici, eu não gosto do governo de Médici porque é um governo onde a gente é reprimido, a inflação está lá em cima, acontece isso. Se você fizesse isso, pode ter certeza que quando você... Não sei nem se você calava a boca primeiro e vinha lhe prender, e lá na prisão a gente sabe mais ou menos o que acontecia, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem a democracia, o nosso sistema é democrático e a gente pode e deve expressar a opinião, claro, de forma coerente, de forma argumentativa, né? Então, se eu quero expressar minha opinião sobre determinada assunto político ou, enfim, outra coisa, vamos focar aqui na política porque é o que a gente está querendo passar. Então, se eu quero mostrar minha opinião na política, eu vou procurar meios, né? Eu vou procurar argumentos que defendam aquilo que eu penso. Eu não posso simplesmente só chegar lá, e até pode, mas é meio antiético até, né? Então, eu não posso chegar lá e só, olha, é ruim por causa disso, e você nem pesquisou. A pessoa que defende, por exemplo, a ditadura, ela talvez nem tenha pesquisado, ou então ela pesquisou e nos apresente argumentos suficientes para dizer que aquilo ali é bom e a gente possa, pelo menos, estudar um pouco a mais para realmente dizer, realmente essa parte aqui é boa, pô, e aí poderia até voltar e tal e tal. Ou não, ou você pode simplesmente dizer que não concorda e apresentar até os seus fatos. O importante é debater a política. Hoje em dia, tudo que você faz é política, tudo que você debate é política. Se você está falando com o colega sobre, enfim, a rua, ou você dá, eu vou pra festa e eu vou desse jeito, agora não estamos no período de pandemia, mas enfim. Quando não estava, se você ia pra uma festa e fala, eu vou com essa tal roupa, eu vou com aquela. Gente, isso é política. Tudo que a gente fala hoje em dia é política. Então não adianta dizer, eu não gosto, eu não quero estudar, Não adianta, porque no momento que você fala que não gosta, que não quer estudar, você já está fazendo e falando política. Então, voltando para a parte da ditadura, o que é que eles faziam, né? O que é que eu quis trazer com esse meme e com toda essa discussão? Naquele período, quando a imprensa tradicional do regime, quando falava de acordo com que... Porque muitas das vezes o que aplicava censura, né? Porque tinha lá do lado do editor, de quem estava filmando, né? Um que era responsável por analisar e se ocorrer alguma coisa ele censurar, né? Então tinha lá essa pessoa e ele meio que passava, você vai falar isso, isso e isso do governo. E eu, sendo apresentadora, ia lá e falava o que ele me passou, né? E aí a imprensa alternativa, ela ia contra isso e ela fazia outros meios, né? Ela fazia as análises políticas, né? E quando eu falo, eles seriam todo um grupo, né? Geralmente eram jornalistas, ilustradores, né? Chargistas. Então, assim, eles faziam todo um aparato ali e discutia sobre
e apresentava nas publicações. Então, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês repensem. Quero que vocês analisem. Hoje em dia a gente pode fazer isso, a gente tem material suficiente. Então, estudem. Traga um pouco mais da questão da resistência. Veja a imprensa alternativa como um meio em que eles tinham para se opor. Era um meio que eles tinham para desabafar o que estava acontecendo. Era um meio deles falar, eu também tenho voz. Vale lembrar também que muitos estudantes estavam nesse meio das imprensas. Então, assim, das imprensas alternativas. Então, assim, era um meio de dizer que eles tinham voz, que eles tinham opinião, que eles tinham crítica àquele regime. E hoje, a gente também pode ter essas opiniões, essas críticas, né, os argumentos para determinado assunto político. E o melhor ainda, a gente não precisa se esconder como eles faziam para falar e tentar ter esse debate. Então, por favor, reflitam, pensem, debatem, façam pelo menos aí alguma conversa política. E é isso, beijinho e até a próxima.